Salve, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal Essa é Minha Cara, um vídeo de análise. Gosto de fazer análises, gosto de ouvir, estudar e tentar assimilar os discos das bandas, principalmente das bandas que eu gosto, é claro, né? Inevitavelmente, já que é um canal de um fã, não é necessariamente um canal que eu analiso todo e qualquer lançamento que sai por aí, né? Falo dos discos aí das bandas, né, que tem a ver aí com o tema do canal e gosto muito de fazer então vídeo dessas novidades, cara. E é o caso aqui, Dead Fish, velho, Dentes Amarelos. Ah, que legal, velho, que demais. Um novo álbum do Dead Fish aí na pista. Que massa também, né, cara, relembrar que é o terceiro álbum que eu acompanho do Dead Fish saindo na época mesmo, né, porque o Dead Fish é uma banda que, por mais que eu já falei isso algumas vezes, né, até pro próprio Rodrigo, acho que eu cheguei a falar isso, por mais que eu tenha ouvido falar por muitos anos, parei para ouvir bem mais tarde a banda, né, com atenção e tudo, e mudou minha vida, posso dizer isso, com todas as letras, mudou minha vida. Ouvir Dead Fish realmente fez muita diferença mesmo para mim. Então é legal, o terceiro álbum então que eu acompanho quase que no momento do lançamento, o Vitória, só para não falar aqui o terceiro exatamente, porque o Vitória tinha saído há alguns meses, né, comecei a prestar atenção ali e tal nas músicas, poucos meses depois que o Vitória tinha sido lançado, 2015, aí eu acompanhei, nossa, freneticamente a banda na expectativa para sair o Ponto Cego em 2018, e finalmente agora, em 2024, agora dia 12 de janeiro de 2024, 6 anos aí de espera, saindo então Dentes Amarelos, cara, novo álbum do Dead Fish, mais uma vez pela Deck Disc, né? Novidade chegando aí. Intervalo longo, lembro de um momento até que o Rodrigo chegou a falar que não sabia se a banda ia voltar a lançar um disco full de novo, com toda essa coisa, né, de é single, ninguém mais ouve o álbum inteiro, não sei o que, acho que não tem mais sentido, parará. Os caras resolveram lançar, ainda bem, cara, e eu agradeço. Claro que a tiragem que sai de discos é muito pequena, tal, só realmente a galera louca que vai atrás. Mozini, manda meu disco amanhã, cara. Manda meu disco amanhã, velho. Você falou que ia começar a enviar dia 15, hein? Vou esperar. Então eu tô fazendo realmente o vídeo de análise aqui antes de ter o disco em mãos, porque realmente, né, eu comprei na pré-venda, ele vai começar a ser enviado amanhã, né, lá na loja, né, pelo Mozini e tudo. Então eu não tenho ele em mãos aqui ainda, vou esperar um pouco aí para poder curtir no meu aparelho de som. Por enquanto só ouvindo aqui no Spotify mesmo. Então, como eu dizia, cara, um álbum que saiu, então finalmente, felizmente, saiu fisicamente, no momento em que realmente as pessoas não têm mais tido muito tempo nem vontade de ouvir discos inteiros. E ele até, vamos dizer, nesse sentido, passando, se for falar por nessa ótica de coisas mais rápidas, o disco tem um tempo bom. São 13 faixas com 37 minutos no total. Algumas faixas, eu diria até que tem umas faixas que são menores tem duração menor do que a média do Dead Fish historicamente falando. Então acho que eles chegaram um pouquinho mais próximo dessa rapidez aí, né, de chegar, de montar um trabalho. Mas beleza, é um tempo bom, 13 faixas, 37 minutos, tá beleza, tá beleza. E aí vamos lá, cara, ao disco em si. O que é interessante dizer, velho? O Rodrigo adiantou isso em algumas entrevistas, que o disco ia ter um foco, uma abordagem diferente do que teve do Ponto Cego, que foi eminentemente política. Claro que em alguns momentos falavam sobre o comportamento. Dead Fish sempre falou sobre o comportamento em algum momento, né? Pesou muito na parte política, mas muitas vezes falou sobre o comportamento. Mas ele adiantou que seria mais isso, um olhar para dentro, do que pro todo nesse disco aí novo. E realmente foi o que aconteceu. É claro que as músicas de protesto ainda estão ali. O protesto é feito talvez de uma outra forma, fazendo aí uma... Como é que eu posso dizer? O protesto sob a ótica pessoal. Sob a ótica pessoal, como eu quero dizer? Não quero ser muito complexo aqui. A sua vivência, a sua experiência, o seu dia a dia, o seu crescimento, o seu desenvolvimento alinhado com os acontecimentos sociopolíticos do país. Deu pra sacar qual que é o lance? Foi por aí, cara. Essa abordagem. Então o disco tem uma espécie, cara, uma abordagem, vamos dizer assim, de diário. Eu posso dizer, não diário, basicamente, pura e simplesmente, dia tal aconteceu isso, dia tal... Não. São depoimentos, são testemunhos de experiências de vida, de, realmente, como eu falei, desenvolvimento, passando por várias fases da vida e alinhando isso, como era a ótica dessa pessoa, no caso o Rodrigo, eu entendo, né? Quando as coisas iam acontecendo no Brasil e no mundo também, cara. Então você vai acompanhando, não é aquela coisa de bradar, né? Sim, foi golpe orquestrado, né? Com sorrisos e apertos de mão. Não foi aquela coisa pra você gritar e pirar, até em alguns momentos. Mas é uma coisa mais lírica nesse sentido,
de você ir ouvindo, prestando atenção, como se você estivesse lendo um livro, talvez, ouvindo uma pessoa falar para você, contar histórias. Então, ele é nesse sentido, para você ficar mais prestando atenção, curtindo, não que deixa de ser, não estou falando nem de peso, nem de pegado, não é isso. Estou falando das letras mesmo. As letras puxam mais para você ter essa postura de ficar prestando mais atenção. Aí de repente tem algum momento que a coisa pesa mesmo, que você fica tem vontade de bater cabeça e tal. Mas ele tem, as letras acabam puxando para você ter esse comportamento ali enquanto você ouve o disco. Ficar ali prestando atenção, falar, caralho, velho, é isso aí. Refletindo mais, sacou? É isso que é bem interessante, é um sentimento que eu tive ouvindo esse álbum. Então, para falar sobre mais algumas anotações aqui, as anotações que eu fiz sobre as músicas, vamos ver aqui, ó, uma coisa que eu escrevi aqui, ó. Os arranjos e andamentos parecem privilegiar mais as letras. Você entendeu? Não que o disco está mais, a parte musical está mais para trás, para o vocal ficar mais lá na frente, não é isso. Mas é que tem alguns momentos que parece que as letras são muito importantes, então o instrumental tem que dar uma folga para poder dar um certo destaque pro vocal, sacou? Não é uma coisa assim que grita, mas isso se percebe em alguns momentos, tá? Então, por exemplo, aqui, o Dead Fish sempre teve músicas falando sobre o comportamento humano, mas esse disco pesa mais nesse aspecto, é exatamente isso que eu estava falando. E até me fez lembrar um pouco do Homem Só. O Homem Só é um disco que tem mais essa carga emocional, pessoal, mais forte do que dos outros discos do Dead Fish, cara. Então eu senti um pouco mais disso nesse álbum aqui. Embora seja o Homem Só, seja um disco que o Rodrigo não gosta, né? Acho que, mas não por isso, né? Talvez por diversos outros motivos aí. Mas eu lembrei disso por esse detalhe. E uma coisa que eu achei interessante também, que eu fiz questão de anotar aqui, cara, é que em algumas faixas, velho, principalmente da metade pra frente, o Dead Fish entra num terreno que a banda não tinha explorado ainda, cara. Umas coisas meio pós-punk, eu diria, cara. Umas coisas um pouco groovadas, tem até groove em algumas músicas do Dead Fish, mas uma faixa específica que eu vou falar já já, e eu senti isso um pouco mais, tal. Achei bem interessante, do meio pra frente, algumas faixas que realmente tem uma pegada, algum tipo de arranjo que eu não estava realmente acostumado a ver na banda. E aí uma coisa que eu também coloquei aqui de interessante, cara, que assim, com o passar do tempo, você embarca na viagem, na proposta do disco, né, tanto musical quanto lírica, né? E aí, por exemplo, quando eu estava tentando ouvir o disco na corrida do dia a dia, né, ouvindo o disco e fazendo anotações até para poder fazer o vídeo, eu falei, putz, eu vou ouvir essas aqui, depois eu paro, faço outra coisa e termino de ouvir ouço as outras e tudo. Não deu, cara. Eu tentei 2 vezes parar, eu falei, não, vou me enrolar um pouco aqui, vou atrasar um pouco o meu cronograma, né, da vida aqui, e vou terminar de ouvir o disco, porque você vai tentando ver como é que a coisa se desenrola, saca? É interessante isso, que o disco vai te puxando, você vai querendo saber como é que a coisa vai acontecendo, é bem bacana isso. Então, para abrir, cara, a faixa Adeus, Adeus, que é uma crítica à opressão religiosa, cara. Achei isso bem interessante. Então tem até uma pegadinha, né? O refrão fala, eu disse adeus, adeus. Não é? É forte essa frase, né? Se eu falar, eu disse adeus, adeus, para Deus, né? Não é disso, mas é adeus, adeus. É 2 vezes a palavra adeus, né? Pra ficar meio aí, fazer uma brincadeira. Então, fala sobre a opressão religiosa, sobre como isso interfere no comportamento das pessoas, muitas vezes. Não quero entrar no mérito aqui, eu apenas me alinho com esse pensamento, né? Falo isso por experiência própria. E então é interessante ter abordado isso logo para abrir, uma faixa boa para abrir de show, inclusive, hein? Interessante esse Adeus, Adeus. Aí Dentes Amarelos vem na sequência, que é a faixa que abriu o disco, que abriu o disco não, que foi o primeiro single lançado do disco, né? É uma faixa curta, que é um depoimento, olha o depoimento que eu falei, né? Como são depoimentos. Fala sobre crescer, sobre as experiências do crescimento. São bem bacana essa faixa. 49, velho, uma faixa que quanto mais eu for ouvindo, mais eu posso ficar emocionado, porque fala sobre pai, velho, sobre a experiência dele, o relacionamento dele com o pai. Então achei legal. Pelo que eu entendi, 49 é a idade que o pai dele tinha quando faleceu, e a idade que o Rodrigo tem hoje, ou teve quando escreveu a letra, não tenho certeza agora da idade do Rodrigo. Mas ele fala isso no momento, agora eu tenho a mesma idade que você, fala isso em algum momento. Então achei muito interessante, a letra é bem forte, cara. E como eu falei, algumas músicas quando o protesto aparece, ele aparece linkado com as experiências pessoais, né? Esse tipo de abordagem que o Rodrigo usou nas letras. Então, Avenida Maruípe e Estaremos Lá, que é o segundo single do disco, tem exatamente essa pegada aí, tá? Falando sobre experiências da infância e tudo mais, e o que acontecia na época da infância, ditadura militar, essa parada toda. A Interrupção é a primeira música que tem um arranjo um pouco mais complexo, que aparece no disco. Eu escrevi aqui que ela tem alternância de harmonia de guitarra, né, na base. Harmonia de guitarra, uma coisa mais assim dedilhada, com um riff básico de hardcore e bend de metal em algum momento. Você vê, cara, é um negócio diferenciado. A Interrupção mostra bem isso, cara. Olha aqui outra coisa que eu coloquei aqui. Aos poucos é a música que menos se destaca pra mim no disco.
ela tem um andamento um pouco mais cadenciado, né? Se for comparar com a média do disco, ela tem um andamento mais cadenciado, então é uma música que não me empolgou tanto, aos poucos. Eu quero destacar aqui a faixa título. Não falei o nome do disco, né? Eu falei Dentes Amarelos? Acho que eu falei Dentes Amarelos no nome do disco. Olha que doido, cara. Ó, vocês me desculpem se eu falei bobagem. O nome do disco é Labirinto da Memória. Se eu falei certo no começo, melhor ainda. Se não, tá corrigido aqui. Labirinto da Memória, né? E a faixa título, cara, eu notei aqui, tem um arranjo diferenciado e meio post-hardcore, cara. Eu nunca tinha visto o Dead Fish fazer isso. Então achei bem bacana essa... No meio de hardcore básico que o disco tem realmente, do começo ao fim, ou quase ao fim, é interessante ver esse arranjo aqui diferenciado e me chama a atenção. Faz eu ficar preso na música e ver como é que ela vai terminar, como é que eles vão resolver a música. Achei bem interessante a faixa título Labirinto da Memória. E aí, cara, até escrevi aqui, velho. Olha que idiota, velho. Quando eu fui escrever aqui a resenha, né, o roteiro, eu escrevi Dentes Amarelos. Dentes Amarelos é o nome do single, cacete. É Labirinto da Memória, então é o nome do disco. E aí, vamos na sequência aqui, cara. Outra faixa que me chamou a atenção aqui. A 11 de Setembro. É essa música que eu falei que tem um groove um pouco mais, assim, acentuado e tal. E um riff que lembra Muse, cara. E eu fiquei pensando, tanto é que eu vi uma vez e eu escrevi assim, essa música tem um riff inicial meio... Não me veio nada na hora. Depois eu ouvi de novo, é Muse. Pelo menos pra mim, a minha referência. Quando me veio à cabeça alguma coisa assim que parece com isso aqui, era Muse. Os riffs tal, meio assim, um pouco cadenciado, tal, que desemboca no groove, uma parada assim. Mas gostei, hein? Fala sobre a história política estadunidense. Achei interessante a letra, bem bacana. Um apanhado histórico, bem bacana. Aí tem Bolero, cara, uma porrada de menos de 2 minutos, puta música massa, muito rápida mesmo, muito porradaria, né? E fala sobre encontrar o adolescente tentando encontrar algo para se identificar. Foi isso que eu consegui captar da letra. Achei bem interessante. Aí, pra fechar, tem Divinal Caos, né? Uma música que é mais rápida, mais energética, também que eu gostei. Achei bem interessante. E tem uma letra meio complexa, né? Que fala sobre o que é ser humano dentro da existência. Usando uma letra usando termos mais científicos, o átomos, não sei o que, tal. Um negócio bem doido, achei interessante. E pra fechar, vem a música Você Conhece Pistoia. Cara, uma música... Aí realmente é o ápice da experimentação, acho que da história do Dead Fish. Uma música que eu coloquei aqui, ó, uma música, parece uma música de uma banda gótica dos anos 80. Ela é curta até, mas não é nem isso que destaca, né, o fato dela ser curta, mas ela tem um arranjo completamente lento, soturno, tal, baixa o tom completamente aí, essa música, pra acabar o disco, velho. Depois de uma toada, né, como tem que ser não, né, mas como costuma ser o Dead Fish, a toada na energia, na pegada, vem essa faixa aqui, lenta, baixa, bem realmente de boa pra encerrar. Achei bem interessante, cara. O que significa a letra? Não consegui entender ainda. Vou ter que ouvir algumas vezes, ou tomara, quem sabe, entrevistar o Rodrigo novamente para entender melhor do que se trata a letra dessa música aí. Você conhece Pistoia? Pistoia, até onde eu sei, é o nome de uma cidade da Itália. É o máximo que eu sei isso. Agora, fazer uma ligação com a letra da música, não consegui ainda. Então é isso, cara. Eu gostei desse disco. No primeiro momento, eu confesso que quando eu vi o primeiro single, Dentes Amarelos, eu achei... Vindo da experiência de quando eu vi Sangue nas Mãos, né, do disco anterior, eu esperava isso, né? Algum negócio chegando, arregaçando, tal, dando tapa na cara, né? Mas não precisa ser necessariamente assim. Eu fiquei meio com a energia contida quando eu vi a primeira vez, mas você tem que ouvir o disco todo. É mais legal ouvir o disco. Olha aí, ó, ouçam o disco inteiro. Aí você consegue entender melhor a proposta e tudo, e sentir que tá ali o hardcore, que quem gosta de Dead Fish vai encontrar, cara. Vai encontrar, com certeza, né? O hardcore tá lá mesmo. E eu não vejo a hora de esse disco chegar, né? Pra poder curtir mesmo aqui, do começo ao fim, novamente, com mais peso, mais punch mesmo, da sonzeira aqui, e não do Spotify, aqui no computador, ou no... E quem tem caixinha, tudo bem, faz o Bluetooth, liga lá, bonitinho e tal, mas não, eu quero um som mesmo e é isso. E pra fechar aqui, vamos dar uma ouvida, né, cara? Tá rolando interrupção, é uma música bacana, hein? Uma música que eu gostei. O hardcore tá aí, é o que eu falei. Ah, que demais, cara. Dead Fish, Labirinto da Memória, novo álbum do Dead Fish. Feliz demais de estar acompanhando mais esse lançamento dos caras. Quem sabe, velho? Quem sabe eu consigo trocar ideia com o Rodrigão esse ano aí. É claro que agora é outro contexto, né? Pandemia e tudo mais. Os caras vão
estão fazendo show adoidado aí e tal. E vamos ver se consigo um tempinho. Tomara, vamos ver o que dá pra fazer aí, beleza? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem do álbum, se vocês gostarem de hardcore, de Dead Fish. E é isso, a gente volta com mais um vídeo logo após aí, em algum momento. Semana que vem, né? Obviamente. É nóis.